E se eu te disser que existe uma área da educação física que paga mais do que a média e que tem carência de profissionais? Parece até mentira, né? Mas é verdade. Em mais um episódio da série Empreendedores Raiz, do podcast Educação Física S.A., nós conversamos com a Cláudia Heringer, uma das principais referências brasileiras em atividade física para grávidas. Ela contou como ingressou nesse mercado e o que precisou fazer para se qualificar a fim de poder prestar um serviço de excelência para um público tão exigente e delicado. Ela contou também como se tornou uma empreendedora dessa área e, mais importante, contou pra gente o que outros profissionais podem e precisam fazer se quiserem explorar essas oportunidades. Ficou interessado? Ficou interessada? Então acessa agora mesmo o canal de Educação Física S.A. no YouTube ou no Spotify e acompanhe esse episódio. Tá imperdível! Tá mesmo, então vem com a gente, sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre trabalho e mundo dos negócios na educação física. A gente está com uma temporada muito especial sobre empreendedores da educação física, o que a gente tem chamado aqui de empreendedorismo raiz, né? Como o Kleber gosta de dizer, os verdadeiros arquitetos da educação física brasileira. E hoje a gente está recebendo aqui a Cláudia Heringer, que é especialista em exercício para gravidez e pós-parto. Cláudia, quero agradecer muito o seu aceite aqui para o nosso podcast, a sua participação. Queria começar já de cara perguntando, assim, né, um pouquinho que é o básico quando a gente começa, poxa, um nicho tão especializado, né, gravidez e pós-parto. Como que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho da sua história e de como que surgiu trabalhar com esse público tão especial. Então, André, foi lá em 2009, uma médica obstetra, amiga minha, falou que estava montando um grupo multidisciplinar para dar aulas para casais grávidos, ensinar os casais sobre a gestação saudável, sobre o parto, trabalho de parto, muito voltado para o parto natural, e ela já tinha conseguido um fisioterapeuta, nutricionista, e falou, Claudinha, vamos falar de exercício? E eu falei, vamos, mas eu não sei nada, né? Não tinha estudado nada sobre isso na faculdade e eu aceitei o convite dela, fui estudar, busquei literatura. Eu lembro que encontrei um artigo em inglês que eu devo ter gastado, gente, uma semana para entender o artigo. Todos os vocabulários, a linguagem era muito médica. Então eu tive que aprender muita coisa que eu não sabia. Então começou lá em 2009 e estou aqui até hoje estudando sobre isso e todo dia a gente aprende coisa nova. E Cláudia, depois desse tempo todo, já mais de quase 15 anos, né? Cerca de 15 anos aí já atuando especificamente nesse mercado, como é que você avalia atualmente esse mercado específico, esse nicho voltado para grávidas e para pessoas que passaram pelo parto, no campo da educação física? Você acha que é um mercado próspero, tem demanda, ou ao contrário, está sobrecarregado? Qual que é a sua avaliação geral do mercado? É um mercado, Kleber, que começou a crescer, tá? Quando eu comecei, eu era única em Belo Horizonte, e aí eu passei o meu conhecimento para outra menina, porque eu ia viajar de lua de mel, e aí eu fui, né, capacitando outros professores. No início desse ano, o Colégio Americano de Medicina do Esporte lançou as tendências fitness para 2024, e a tendência fitness brasileira já inclui o fitness para gravidez e pós-parto. Então, a gente só está começando. Em 2022, a Organização Mundial de Saúde publicou pela primeira vez nas suas diretrizes de exercício físico e sedentarismo algo direcionado para a gravidez e o pós-parto. Então, mundialmente, o movimento está começando. Eles perceberam que as gestantes estão muito sedentárias, estão tendo muitas complicações na gestação, e o exercício é uma das formas de levar saúde para as mulheres, para os nenéns. Então, a coisa só está começando. E o mercado... E o mercado para o profissional também, gente. Então, se as gestantes querem treinar e elas vão ser incentivadas a treinar, elas precisam de profissionais capacitados para atender, porque é diferente, é público especial. A minha pergunta é justamente nesse sentido, assim, né, desse crescimento e dos profissionais.
Nessa questão do empreendedorismo, eu sei que você trabalha em diversas frentes nessa área. Então, desde atuando com as grávidas, né, mas também, como você disse, com essa capacitação de estudantes e profissionais de educação física para esse mercado, que é um mercado em crescimento. Conta um pouco para a gente aí das suas iniciativas, ou seja, o que você foi fazendo, né, para poder empreender e crescer nessa área. Eu sei que você tem algumas iniciativas nessa área aí. Sim, é uma história legal, viu, André? Foi como eu comecei a contar. Eu tinha uma cartela de alunas gestantes muito grande na época, e eu fui viajar de lua de mel. E eu fui perguntar para minhas colegas que eu conhecia da educação física se elas podiam atender, se elas sabiam atender, e ninguém, gente, podia atender, e todos falavam que não sabiam, que não queriam atender. Foi aí que eu chamei uma colega, falei, olha, você quer atender as gestantes? Eu te ensino tudo que eu sei. E aí ela foi participar dos cursos comigo, eu ensinei tudo que eu sabia para ela, passei os materiais de leitura, e assim foi feito. Depois a gente teve uma segunda viagem, e essa menina estava com a agenda cheia, eu com a agenda cheia, ela não conseguia atender as minhas alunas. Aí a gente fez uma segunda formação de uma outra colega. E daí passou o tempo e a gente foi percebendo que o Instagram foi crescendo, eu fui divulgando sempre informações no Instagram, e muitas pessoas querendo cursos. E a gente abriu uma turma aqui em Belo Horizonte para a formação de profissionais em relação a exercícios na gravidez e pós-parto. Então, eu fiz mais ou menos um por ano, uns 3 anos, 4 anos seguidos desses cursos presenciais, até que a pandemia veio. E aí, na pandemia, a gente não podia mais fazer os cursos presenciais, foi quando eu tive contato com o marketing digital, profissionais falando de cursos online, e eu fiz um primeiro curso de como elaborar um curso. Eu já tinha, né, o material todo pronto desse curso, só precisava gravar. E aí eu comecei a gravar esse curso nas noites, porque eu tinha 2 bebês pequenas, a Ana, minha filha, estava com menos de 1 ano, e eu gravando às noites, todas as aulas. E aí foi que lancei o primeiro curso online, o curso PGPP online. PGPP, eu registrei a marca, Personal Gravidez e Pós-Parto. E aí, depois desses cursos online, a gente conseguiu levar o conhecimento para profissionais do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Estrangeiros fazem o nosso curso, brasileiros que moram fora fazem o curso. E dentro dessa trajetória, desde a pandemia para cá, muita coisa aconteceu dentro da empresa, né? Agora a gente é uma empresa, meu marido veio trabalhar comigo, e eu consegui, nesse ano, a aprovação do MEC, para que o nosso curso, PGPP, ele fosse aprovado como uma pós-graduação. E eu acredito que seja a primeira específica em exercícios na gravidez e pós-parto. Nossa, que história impressionante, né? Ô Cláudia, você falou que você, nessa jornada, né, que culmina no PGPP, que passa pela sua iniciação de trabalhar com esse público específico e depois multiplicando esse conhecimento por meio da pós-graduação, você precisou aprender muita coisa que você não sabia. O que exatamente você teve que aprender e o que você agora, né, sendo responsável por um curso de uma pós-graduação, como é que você avalia também a formação inicial nos cursos de graduação em educação física, pensando nas demandas da atuação profissional nesse mercado e especificamente no nicho para grávidas, né? Eu precisei aprender desde o que acontece no corpo da gestante, qual que é a fisiologia. E hoje a gente costuma dizer que a gestante não é um adulto carregando um bebê, ela tem uma fisiologia própria. E eu precisei aprender isso lá no início, eu não tinha sido mãe antes de começar a trabalhar com isso. Então talvez para alguns profissionais seja uma barreira, eu não vou atender gestante porque eu nunca fui grávida, ou eu sou homem, eu nunca vou conseguir entender, mas isso é realmente uma barreira que a gente cria na nossa cabeça, é totalmente possível aprender algo desse nível, e eu precisei ir atrás da informação, da fisiologia. Eu encontrei um livro de 2009, do Zugaib, que é um obstetra, ele organizou um livro sobre exercício físico na gravidez e pós-parto. Então, o livro ele é pesado em relação a toda a fisiologia da gestação, desde o sistema cardiovascular, sistema endócrino, tudo que acontece no corpo da gestante. Entendendo isso, a gente vem com a fisiologia do exercício. Então, o que a fisiologia do exercício vai impactar na fisiologia da gestação, no desenvolvimento do neném, e todas as preocupações que giraram em torno da saúde da mãe e do neném eram em relação ao feto.
O que o exercício físico vai impactar no desenvolvimento desse neném? O grande medo, né, de antigamente, lá de 1980, eram essas primeiras questões básicas. Mas e o bebê? Vai faltar fluxo de sangue para ele? Vai faltar nutriente? Vai superaquecer? Então, essas primeiras dúvidas foram respondidas lá em 1985, e até de lá para cá, a gente já tem aí mais de 50 anos, praticamente, de muito estudo. Então, a gente viu que a literatura avançou muito, muitos pesquisadores do mundo inteiro, o colégio americano, canadense, australiano, muitas pessoas pesquisando, britânico. Então, hoje a gente tem uma robustez muito grande de evidências para sustentar o exercício físico na gravidez, inclusive com muitos benefícios. Então, eu entendo que hoje o profissional, ele sai da graduação, em algumas faculdades, ele tem na disciplina de grupos especiais uma aula sobre gestação. Eu já tive contato com algumas professoras dessas disciplinas, já ministrei aulas para eles, e é uma aula, então é um conteúdo muito raso. Então o profissional, ele não sai seguro para prescrever, ele sai com muitos medos, muitas dúvidas. Então eu trago para eles esse conhecimento básico, a fisiologia é essa, a diretriz para exercício físico é essa, já foi muito estudado, o tempo, a intensidade, a duração do exercício, o que é adequado e ajustado para a gestação. E aí a gente vai trazendo esses elementos para dar segurança para o profissional. Então ele já sai dos nossos cursos falando, gente, eu estou muito mais seguro, porque agora eu tenho conhecimento. Então se a gestante vem falando para mim sobre determinado assunto, eu sei que eu já vi essa aula, então eu sei responder. Porque o universo da gestação, ele é cheio de dúvidas, né? Principalmente para uma mãe que está gestando um filho pela primeira vez. Legal, legal. Desde o momento que você começou sendo chamada por uma colega da área da saúde para compor uma equipe multidisciplinar, até hoje, quando você mesmo comentou, tem agora a sua própria empresa, né? A gente fez uma temporada aqui do podcast falando com alguns players do mercado digital no fitness, e a pergunta que eu tenho para fazer para você é mais ou menos nesse sentido, ou seja, agora que você tem uma empresa organizada, com formação, com cursos, com uma pós-graduação, né, como que é, digamos, esse jogo do digital? Porque a gente, conversando com algumas pessoas, a gente entendeu aqui que o jogo do digital ele é totalmente diferente, né? Você consegue... É um desafio muito grande, mas também tem, digamos, um horizonte muito grande para você trabalhar. Hoje, na sua empresa, você e seu esposo, seu marido, é uma empresa de 2 ou tem um time aí por trás? Como que funciona hoje essa questão? A gente começou pequenininho, viu, André? Era eu sozinha, tá? Eu lancei o primeiro curso organicamente. Eu tinha alguns seguidores do Instagram, e eu falei, gente, eu vou abrir um curso, né? Eu não contei essa parte, era legal, eu estava ao vivo numa live, eu falei, gente, eu vou lançar um curso, eu olhei para o calendário, eu olhei uma data aleatória, falei, vai ser no dia tal. Aí eu falei, gente, o que eu fui fazer? Eu fiz um compromisso ao vivo, e aí eu tive que correr para cumprir. E eu fiz sozinha, e eu vendi 8, se não me engano, 8 ou 9, eu falei, gente, 9 pessoas confiaram no meu trabalho. E aí eu fiz isso de novo, vendi mais um pouquinho, meu marido começou a perceber, gente, esse negócio tá dando dinheiro, tá dando certo, tá vendendo. E aí que ele começou a me ajudar. E ficamos nós dois muitos anos mesmo, assim. E eu fazendo tudo, fazendo a arte, fazendo os posts, estudando. E depois que ele entrou, ele começou a me ajudar a fazer o tráfego, fazer o gerenciamento dos alunos, do curso. Até que agora, nesse ano mesmo, a gente conseguiu contratar uma secretária, uma menina que nos ajuda a fazer o suporte dos alunos para questões de acesso, dúvidas de e-mail, coisas básicas que demanda muito. Então, assim, você dá um cuidado para o aluno é algo que precisa entrar, né? A gente não pode só receber o aluno e não dar atenção para ele no percurso, na jornada dele de aprendizado. E aí a gente tem essa menina hoje nos ajudando. Eu, para alguns eventos, eu contrato uma pessoa que faz a arte. Por exemplo, esse curso, né, a pós-graduação, ela nos ajudou a organizar, a gente fez tudo mais bonito, mais profissional possível, e a gente vai ter um evento presencial também, eu não contei para vocês. Eu organizei no ano passado o evento presencial, PGPP, esse ano é o segundo, então essa moça também está me ajudando a fazer a coisa mais profissional. Então, assim, na empresa a gente precisa trabalhar enquanto não tem verba para contratar ninguém, a gente faz tudo. Aí, a partir do momento que a gente consegue crescer um pouquinho, juntar para investir,
Aí agora a gente tem essa menina e meu marido também contratou gestores de tráfego, porque aí ele tira um pouco essa responsabilidade dele do tráfego que fica com o gerenciamento de outras áreas da empresa. Legal, legal. E atualmente, Cláudia, você trabalha, digamos assim, a sua principal frente de trabalho está no digital por meio de cursos, ou você tem também outros serviços ou outros infoprodutos que você também oferece? Eu tenho esse curso PGPP, a pós-graduação. Eu consegui lançar uma mentoria também, que é um conteúdo e uma proximidade maior com alguns alunos que tiveram essa demanda, profissionais que queriam crescer, não sabiam como, e aí a gente criou um grupo de mentoria. Então, um grupo pequeno de profissionais, a gente tem encontros mensais ou quinzenais, na verdade, para trazer elementos de crescimento profissional. Então, não só o técnico, porque o técnico eles sabem ser bons profissionais, mas não sabem, às vezes, gerir uma rede social, como fazer postagens, como fazer um tráfego pago, posicionamento de imagem, as pessoas são inseguras, às vezes, com rede social. Então, a gente tem esse grupo de mentoria para orientar. Muitas vezes o profissional chega com dúvidas, Claudinha, eu quero... foi o caso de um dos primeiros meus alunos mentores, dos mentorados. Ele queria sair do estúdio que ele trabalhava, ele já queria trabalhar só com gestantes, e a gente fez uma transição. Dentro da mentoria, a gente foi vendo os passos que ele precisava tomar para tomar essa decisão de largar o CLT para ser empresário. Porque é difícil também você confiar que você vai ter o salário para pagar suas contas. Porque quando você é CLT, você está tranquilo, né, de certa forma. E aí empreender exige sangue frio, né? Empreender a gente sabe que não é para todo mundo, tem gente que não vai conseguir empreender, vai precisar ficar ali no CLT, mas então essa mentoria ela veio para esses profissionais que querem empreender. Então eu consigo orientá-los de acordo com a experiência que eu tive. Então tudo que eu já passei, eu consigo transferir para eles de uma forma prática, tudo que eu já vivi, o que deu certo, o que não deu certo, a gente já consegue mapear e orientar melhor esses profissionais. A nossa audiência aqui ela é composta majoritariamente por estudantes e profissionais de educação física, né? E muitos deles estão, às vezes, em momentos diversos da formação. A gente estava comentando aqui, né? Você falou de uma série de conhecimentos e conteúdos que a gente não, ou que a grande maioria, talvez, né? Não sei se a maioria, mas a grande maioria, não teve na graduação, né? Então, por exemplo, você sai sabendo tudo, como você falou, do técnico, mas às vezes não sabe como fazer algo voltado para as necessidades do mercado no dia de hoje. E como você comentou que já tem alunos no Brasil todo e até fora, você consegue separar para a gente algumas histórias, digamos assim, marcantes desses profissionais de educação física que participaram aí das suas formações, seja do curso, seja da mentoria, porque a gente que é profissional de educação física, a gente gosta muito de acompanhar, digamos, os resultados dos nossos atletas, dos nossos, enfim, das pessoas que acompanham a gente. Então, sei lá, eu trabalho com ciclismo, eu gosto de ver a evolução dos meus atletas. Como você tem visto e acompanhado algumas histórias aí das pessoas que estão, dos estudantes e profissionais de educação física que estão te acompanhando? Você falou uma coisa que eu acho super interessante, porque eu, em determinado momento desse mundo digital, eu entrevistava os meus alunos, né? Como é digital, eu não tenho contato presencial com eles, a gente se encontra nesse evento anual. Teve um caso de uma menina que eu achei super interessante, ela era de Natal, ela entrou no meu curso, ela fez o curso todo em 2 meses praticamente, era um curso extenso. E aí ela fez um post na rede social e me marcou. Eu falei, gente, essa menina entrou na turma passada, ela já fez o curso, ela já tá aí, já pegou o certificado, já virou referência PGPP. Porque dentro do meu programa, André, eu tenho esse curso, no final do curso eu ofereço uma prova. Os alunos que passam por essa prova, eles são indicados por mim em um site específico, o site PGPP ou o Instagram referência PGPP. Porque aí as gestantes podem encontrar os profissionais que fizeram a minha formação para contratar, os médicos podem buscar profissionais. E essa menina entrou no site em 2 meses, foi um tempo recorde. Eu falei, gente, quem é essa menina? 1 mês depois, eu tive o evento presencial e ela veio de Natal para Belo Horizonte. Eu falei, gente, o que faz uma pessoa sair de Natal
é longe, é uma passagem cara para Belo Horizonte. Ela veio para o evento presencial, sentou na primeira fila o tempo inteiro ali, aprendendo e crescendo, e de repente ela falou: Claudinha, esse curso mudou a minha vida. Eu, de repente, agora eu só tenho alunas gestantes, eu comecei a atender no online, eu comecei a dar consultorias online, e a consultoria online hoje, ela representa quase toda a minha renda. Algo que pouco tempo atrás era impossível trabalhar na educação física de forma online. Como é que você vai atender uma grávida virtualmente? Você não vai pegar nela, você não vai corrigir, e ela conseguiu fazer isso ser o carro-chefe da empresa dela. E ela cresceu assim exponencialmente. Além das alunas presenciais, ela tem esse curso, ela oferece a consultoria online, e ela começou a ser procurada por profissionais de Natal para dar cursos também. Então, ela começou a capacitar profissionais de outras academias, ela abriu agora a própria curso de formação dela também, uma mentoria para outros profissionais lá, e eu vejo, gente, olha que caminho legal, né? Eu não sabia que isso podia acontecer comigo, isso aconteceu comigo, e a gente consegue ver que outros profissionais estão seguindo um caminho muito parecido. A necessidade da formação é tão grande, as pessoas estão tão sedentas de conhecimento, e eu acho que o medo que elas têm de atender gestantes e mães que ganharam neném também é tão grande que quando vem alguém com informação, as pessoas ficam querendo essa informação, e isso foi maravilhoso, aconteceu com ela, mas aconteceu com vários outros colegas também. E o legal também dessa área, André, é que a gente fala assim, vamos cuidar de gestantes, mas dentro do nicho gestação, eu fui falando para os meus alunos aqui: você tem um perfil que trabalha com atletas, vai trabalhar só com atleta gestante. O cara fez o perfil dele para atender atletas que ficam grávidas, corredoras, ciclistas, triatletas. Aí a outra começou a trabalhar, eu falei: olha, por que você não vai atender alto risco? As gestantes de alto risco também podem fazer exercícios. E aí ela começou a estudar mais sobre o alto risco. O outro foi estudar sobre gestação gemelar. É diferente a prescrição do gemelar aí, cada um foi estudando algo específico. Tem uma que está estudando e falando na rede social dela só sobre diabetes gestacional, como prevenir a diabetes gestacional com exercício físico. Então, é um nicho que está começando e crescendo de uma forma assim maravilhosa. Legal demais. Caramba, que impressionante tudo que você está falando, assim, é bem impactante, né? A gente aqui no podcast vem conversando sobre essa revolução digital que veio para ficar, né? Sem dúvida, isso não vai ter retrocesso, as pessoas vão continuar atuando pela internet, seja prescrevendo, com consultorias, ou seja também como recurso de formação, como você própria oferece, né, nessa pós-graduação especificamente voltado para esse assunto. E até acho que a minha pergunta tem um pouco a ver com isso. Talvez assim, quem está nos ouvindo tenha agora curiosidade de saber mais sobre como é que é esse curso, como é que é a pós-graduação, como é que faz para se inscrever, que conteúdos tem, como é que se organiza. Enfim, eu te perguntaria se você puder falar um pouco como é que funciona, porque eu acho que isso vai atender essa curiosidade, né? A pós-graduação, a gente faz algumas entradas ao longo do ano, né, e oferece esse conteúdo. É uma pós-graduação EAD, né, toda a distância. Os alunos têm um período mínimo de permanência no curso, ali de 6 meses, para completar, para pedir o certificado, né, do MEC, e o máximo 1 ano. Então, é um curso de 1 ano. O conteúdo está dividido em módulo da gravidez, o pós-parto, um conteúdo de aprofundamento, um conteúdo mais com alguns vídeos com exercício que eu conduzia na minha prática e metodologia científica. Então, são 5 módulos com conteúdo para você sair assim, nossa, eu sei muito. E de bônus também, eu não tinha falado, eu tenho um outro produto também, gente, que eu lancei junto, que é a mesa redonda PGPP. Então, os alunos da pós têm acesso à mesa redonda. A mesa redonda é um grupo de estudos que eu criei, eu sentia muita falta de estudar e discutir. E aí eu criei a mesa redonda PGPP, eu tinha muito desejo de estudar com outros profissionais. Quando eu comecei em 2009, eu era sozinha, solitária. Então eu tinha um caso de uma aluna, não tinha muito com quem discutir. Às vezes eu conversava com a médica, mas não tinha com quem discutir, estudar artigo junto. Aí eu criei essa mesa redonda, que é um grupo de estudos que acontece 2 vezes por mês. Senti muita necessidade de ter colegas para estudar, para discutir caso das gestantes, para estudar artigo. E aí eu fiz esse outro produto,
que é a mesa redonda, 2 vezes por mês. A primeira vez a gente seleciona um artigo, a gente estuda e discute junto, e no segundo encontro é uma discussão de caso de alguma aluna gestante. Então, às vezes, o professor tem um caso de uma aluna que é mais complicado, apareceu com alguma coisa que ele não sabe, traz para a mesa redonda, eu convido mais 2 profissionais e a gente faz um debate, a gente estuda antes o tema, traz mais artigos para ajudar esse colega a conduzir os exercícios dessa mulher. Então, todos os alunos da pós-graduação têm acesso à mesa redonda, a gente já fez vários encontros, são mais de 60 encontros. Quando o artigo é de um tema que a gente não domina, a gente convida pessoas de fora. Então, já tive médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, né, explanando esse material. Então, é um conteúdo também muito rico, um aprofundamento de todos os temas que a gente vai tendo dúvidas ao longo do processo. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade, mas que deve ser também uma curiosidade de pessoas que nos assistem, que nos ouvem. O profissional de educação física, hoje em dia, né, o bacharelado, ele tem respondido por grande parte dos profissionais, e dentro do bacharelado, a academia, né, o personal, tem respondido também pela maior parte da área de atuação aí na educação física. Eu quero saber como que o empreendedorismo mudou a sua rotina, porque isso é uma realidade hoje também com o trabalho online, enfim, pode estar do acesso à maioria das pessoas, mas nem todo mundo conseguiu acessar isso, ou seja, a realidade da maioria dos profissionais é aquele profissional que sai de casa bem cedinho, que vai para uma academia ou para atender 5 da manhã e volta sabe-se lá que horas. Então eu quero saber como que o empreendedorismo mudou, digamos, se mudou e como mudou a sua rotina, seu dia a dia profissional. A minha rotina mudou muito, principalmente depois das minhas filhas. Então eu tive que dar prioridade ao cuidado das meninas, né? Então, por exemplo, eu tinha algumas alunas de manhã, alguém ficava com elas, mas a rotina da noite, a partir de 5 da tarde, eu já não estava trabalhando mais, eu precisava ficar com elas. Mas eu precisava também fazer renda, então vender os cursos foi algo que me ajudou a vender, a ter renda, né, a complementar a minha renda. Começou a surgir lá, até antes da pandemia, com a minha primeira filha, o atendimento online. Então, o atendimento online, para mim, ele veio como uma opção antes da pandemia, porque tinham gestantes que moravam em outras cidades, elas não encontravam profissionais qualificados para orientar os treinos dela, de gestante, e eu orientava virtualmente, mandava o treino, eu fazia uma consulta antes com elas, explicando tudo. Isso aconteceu até com uma médica, pediatra, que foi indicada pela médica, ela fazia crossfit e ninguém do box dela sabia orientar. Então eu orientei ela antes mesmo da pandemia. Então eu comecei a ter demanda de gestantes de outros lugares, foi como eu consegui ajeitar a minha agenda, né, para conseguir conciliar com a família, com as filhas. E foi assim que eu consegui ir estruturando, ficar mais em casa e saindo menos, né? E isso tem acontecido não só na minha vida, mas nos profissionais também. Eu vejo os meus alunos organizando a agenda. Olha, eu atendo no período da manhã, o período da tarde eu fico em casa fazendo as consultorias online, estudando. Então, os meninos têm conseguido ter mais tempo para estudar, porque eles valorizaram o trabalho dele. Quando a gente fala de um público especial dentro da educação física, é um profissional que precisou estudar mais, ele gasta mais tempo para planejar aquele treino, não é um treino que dura 2, 3 meses. Então, na gestação, a oscilação é muito grande. Então, o profissional, às vezes, ele tem que montar quase que um treino por dia, dependendo de como está emocionalmente e fisicamente a mulher. Então, é um profissional que valorizou muito o seu trabalho. Então, comparando com um profissional generalista, um especialista, ele consegue cobrar mais. Então, ele faz uma agenda um pouco mais possível, né, e menos cheia, como você falou, André. A realidade de quem está começando é muito essa: sai 5 da manhã, volta 11 da noite, tem uma remuneração baixa, fica exausto, cansado. E aí a gente entra num público especial e consegue ver que é possível. Ao invés de atender 10, atender 5, se eu conseguir cobrar o dobro, por exemplo. Então, assim, a gente vai vendo outras possibilidades no mercado, como a consultoria online, é extremamente possível fazer isso, e é possível também crescer quando a gente entende que dentro dessa área que eu estou falando, a gente faz um trabalho multidisciplinar. Então, é a fisioterapeuta pélvica que indica o personal, é a médica obstetra, é o cardiologista, é a nutricionista, é a fisioterapeuta. Então, todo mundo que atende gestantes,
quando tem essa rede, os profissionais vão se indicando, porque todo mundo quer o benefício de saúde da mãe e do neném. Então, para mim, foi exatamente isso, é conseguir atender menos mulheres, porque o meu valor era um valor mais alto, pela especificidade do trabalho, pela dificuldade do trabalho, e isso me possibilitou ficar mais tempo em casa. Legal. Eu vou fazer, Cláudia, a minha última pergunta para a gente também não abusar da sua boa vontade, que é com relação ao evento que você está preparando aí para as próximas semanas, já está até sendo divulgado nas suas redes sociais, e que talvez possa funcionar como uma porta de entrada muito interessante para quem quer se aproximar desse universo, quer conhecer mais, quer saber mais detalhes sobre a pós-graduação, construir um network com outros profissionais com quem possa trocar experiências, enfim, é no fundo uma oportunidade para quem estiver nos ouvindo aí e nunca não conheça o seu trabalho, poder saber mais sobre ele. Como é que é o evento? Vai ser que dia? Vai ser aonde? Fala um pouquinho mais para a gente aí do evento. Tá. O evento vai ser aqui em Belo Horizonte. Eu costumo falar que é a terrinha do pão de queijo e do cafezinho. Vai ter muito pão de queijo, muito cafezinho, muito intervalo realmente para fazer esse network, para as pessoas conversarem com outros profissionais, entender onde eles estão aí, né? Como é que está o trabalho deles, conversar com médicos, com nutricionistas, com fisioterapeutas que estarão lá. É um evento multidisciplinar, então no palco, né, as palestras são constituídas ali de profissionais de educação física, fisioterapia, nutrição e medicina. A gente vai realizar esse evento nos dias 17 e 18 de agosto. No dia 16 vai ter um coquetel de lançamento VIP para quem já tinha adquirido o ingresso, então também é um momento de confraternização, de encontro dos profissionais que já são PGPP. Mas é um evento aberto para todo mundo que quiser ir conhecer. Imagine você 2 dias inteiros de debates e de conhecimento baseado em evidências sobre exercício na gravidez e pós-parto, tudo que tem de mais atual. A gente nunca vê isso acontecendo. Em alguns congressos e feiras de educação física, às vezes se fala sobre a gravidez ou pós-parto muito pontualmente, mas são 2 dias inteiros abordando temas relevantes para a prescrição segura, para a melhoria da saúde das mulheres na gravidez e pós-parto. Então a gente abrange muitos temas que os profissionais vão com certeza sair dali com a cabeça revirada, pensando realmente que é uma possibilidade, quanta coisa legal eles podem fazer atendendo as mulheres. Gente, grávida, toda hora tem uma. Todo mundo conhece a mulher que está grávida o tempo inteiro, né? Então, público nunca faltará, né? E a partir do momento que essa sua aluna ganhou neném, o pós-parto também é um momento delicado. Não é só porque ela ganhou neném que ela pode voltar a fazer tudo que ela fazia antes. Tem ali uma prescrição muito adequada, muito ajustada, para que seja seguro para ela. Então, os profissionais estão todos convidados a participar conosco, dia 17 e 18, e a gente fez uma parceria, assim, que foi muito forte também, com o Hospital Mater Dei, que é um hospital referência em Belo Horizonte. Eles têm um corpo ali da medicina esportiva que nos apoia muito nesse evento. Então, a doutora Carla, que é a chefe da medicina do esporte lá, abriu as portas para a gente. Então, é um evento que realmente tem um respaldo muito grande, social, assim, sabe? A gente, como profissional de educação física, entrar num hospital de renome, fazer um congresso ali inteiro, né, 2 dias falando sobre o tema, foi algo que elevou muito o nível, né, da educação física em tudo que a gente está construindo. Então, estão todos convidados para esse evento em agosto. Maravilha, maravilha. Claudinha, a gente quer agradecer demais a sua disponibilidade, com certeza abriu a mente aí de todo mundo que está acompanhando, ouvindo, assistindo esse episódio. A gente vai deixar todos os seus contatos na descrição, tanto no episódio do Spotify quanto do YouTube, mas a gente queria que você também deixasse aqui, falasse aqui para quem está ouvindo, né, deixasse os seus contatos para quem quiser começar a te seguir, te acompanhar, e mais uma vez agradecer a sua presença e a sua disponibilidade aqui com a gente. Valeu demais. Obrigada. Eu estou no @HeringerFitness no Instagram e no canal do YouTube Heringer Fitness. Todos vocês estão super convidados também para seguir, acompanhar os conteúdos. Tem muito conteúdo bom lá para vocês já começarem a estudar sobre o tema. Obrigada, meninos. Valeu, obrigado, viu, Cláudia? Parabéns pelo trabalho, também por compartilhar a sua experiência, seu conhecimento, multiplicando isso para a educação física, por falar com a gente também.
E você que está nos ouvindo aí, não tenha medo de ousar, não tenha medo de arriscar. Dia 17 e dia 18 de agosto você vai ter uma oportunidade de se aproximar mais desse universo, se essa for a sua vontade. E você deve vir para cá, a oportunidade de conhecer Belo Horizonte, essa terra abençoada, e ainda por cima sair daqui com a cabeça explodindo de conhecimentos novos, tá certo? Ótima semana de trabalho para vocês. Se você está chegando agora aqui no podcast, a gente está disponível no YouTube e no Spotify, Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios. Valeu, ótima semana de trabalho para vocês. Sobe o som. Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.